Olá pessoal, tudo bem? Resolvi fazer esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre algo que as pessoas me perguntam bastante, que é como foi a minha preparação, contar um pouco a minha história de preparação no concurso para o MPT. Então vai ser um vídeo que eu vou dar alguns detalhes, contar algumas histórias, tá? Sobre como que eu fiz. Em primeiro lugar, né, como eu conheci o MPT, quando que eu resolvi prestar esse concurso, né? Eu estava lá, era 2012, até algumas pessoas perguntaram, né? Porque no meu perfil do Instagram eu coloco lá que estou vivendo o MPT desde 2002. Porque em 2002 eu comecei a ter aula de Direito do Trabalho com o professor Renato Rua de Almeida, que foi um professor que eu segui aí por muito tempo. Depois desse ano eu fui monitor dele, enfim, assistente depois, tudo mais, na faculdade, na PUC de São Paulo. Então eu já gostava ali no segundo ano da faculdade do Direito do Trabalho. E aí no fim do ano, o meu professor de Direito Constitucional, que também era um professor muito bom, chamado Jorge Radi, ele chamou uma procuradora do trabalho para dar uma aula que era sobre o Ministério Público. Ele chamou a professora, né, que na época era professora da PUC, hoje ela já não é mais professora da PUC, saiu da faculdade, que é a subprocuradora-geral do trabalho, a doutora Sandra Lia Simon. Ela é hoje minha colega, conheço bastante ela, uma pessoa muito legal, muito atuante no MPT. E naquela época ela foi lá, eu não sei se ela já era Procuradora-Geral do Trabalho ou ela se tornou Procuradora-Geral do Trabalho bem nesse período ali. E ela foi, aliás, a primeira Procuradora-Geral do Trabalho que não era subprocuradora, porque à época ela era Procuradora Regional do Trabalho. E ela foi lá e deu uma aula de Ministério Público. E nessa aula de Ministério Público, os exemplos que ela trazia eram do MPT. Então eu já gostava de Direito do Trabalho. Ela foi lá e falou do Ministério Público. Todas aquelas questões do MPT que a gente conhece hoje, de trabalho escravo, enfim, eu olhei aquilo lá e falei, é isso que eu quero pra mim. Eu lembro muito de uma história que ela contou, que ela foi numa fazenda no Rio de Janeiro, em que as pessoas não tinham onde dormir e que havia um tronco, e as pessoas dormiam assim penduradas no tronco. Eu lembro dessa história dela até hoje, foi algo que me motivou aí nessa caminhada. E aí a partir de então eu comecei a entrar no site do MPT e acompanhar os concursos, o que eles perguntam, quais são as matérias mais exigidas. Então, por exemplo, Direitos Humanos era uma matéria, eu vi que tinha bastante destaque desde aquela época. Então eu comecei a focar já desde essa época, olhando ali, namorando o concurso, né, sem me dedicar muito, porque eu ainda estava na faculdade, mas sempre namorando aí o concurso. Quando eu cheguei no quarto ano da faculdade, prestei a prova de estágio, fui estagiário do MPT, aliás, lembro até um exemplo que eu dou de questão para o pessoal, que é uma questão que eu acho ótima para concurso, inclusive, é uma questão que eu já dei, inclusive, para alunos nos cursos que eu faço de questões do MPT, sobre o termo de ajuste de conduta. Foi a questão da prova, e aí eu no quarto ano não tinha a menor ideia daquilo, né? Enfim, era muito difícil. Eu nem processo de trabalho tinha tido, quanto mais discorrer aí sobre o termo de ajuste de conduta, né? Sobre o TAC. Então, fiz estágio no MPT, comecei a conhecer um pouco mais a instituição, e tive Direitos Humanos com a professora Flávia Povesan ali no quarto ano da faculdade. E aí no quinto ano da faculdade eu gostei muito da matéria, sabia que ela era importante para o meu concurso, resolvi também ser monitor. Eu já era monitor de Direito do Trabalho, fui no terceiro, no quarto, no quinto ano da faculdade, monitor do professor Renato Rua de Almeida. E aí no quinto ano eu fui também um professor de Direitos Humanos que eu tinha contato, que era o professor Flávio Crossi. Conversei com ele e me tornei monitor dele em Direitos Humanos também. Quando eu terminei a faculdade, fiz com o professor Renato Rua de Almeida, continuei ali como assistente na PUC e iniciei a especialização na PUC. Logo no meio da especialização eu passei no mestrado, enfim, então isso inclusive foi algo que me ajudou na minha preparação, no sentido de que eu consegui me dedicar mais aos estudos, né? Porque eu, quando me formei, trabalhava no escritório, tive problemas, acabei saindo do escritório, mas ao mesmo tempo, como eu entrei no mestrado, eu consegui uma bolsa pelo CNPq
e foi algo que me ajudou por bastante tempo, que era uma bolsa para pessoa que tinha dedicação exclusiva, e isso me deu tempo também para estudar, né? Bom, e aí eu me formei. Qual foi o primeiro... comecei já a fazer os concursos. Fiz um concurso logo antes até de me formar, da Procuradoria do Município de Santos. Não passei, obviamente, e não estava nem um pouco preparado. Depois, quando eu deixei de trabalhar no escritório que eu trabalhava, abri um concurso, acho que foi em 2006, de auditor fiscal do trabalho. Aí foi o primeiro concurso que eu realmente me dediquei, foi um mês de estudo que eu fiz, né? Fiz um curso aí daqueles reta final, né? Sem preparação nenhuma, mas estudei muito as NRs e tal. Até hoje eu sei bastante coisa de NR por conta desse período que eu estudei bastante as NRs. Acabei que eu não fui tão mal, porque eu fiquei por 2 questões para passar naquele concurso, mas enfim, não passei. E aí depois daquilo eu comecei a fazer um curso anual, que foi quando eu passei a utilizar um método de estudos. E isso eu acho muito importante, a pessoa ter organização nos estudos e ter um método de estudos, né? Existem vários métodos de estudo, né? Então você pode ser muito bom assistindo aulas, por exemplo, né? Então você assiste uma aula, aquilo você memoriza muito. Então para você o ideal é assistir muitas aulas. A minha esposa foi assim, ela fez o concurso para a Defensoria Pública e passou, é defensora pública, enfim, e ela, no concurso dela, como que foi? Ela era muito boa de aula, ela se dedicando, assistindo aula, para ela era ótimo, ela lembrava tudo que o professor falava. Então ela tinha uma memorização muito boa da aula. Então o que ela fez? Ela pegou, na época que foi chegar a hora do concurso dela, ela fez um curso de manhã, que era o curso extensivo que ela estava fazendo já, e à noite ela fez um curso reta final, e à tarde ela ficava lendo as anotações de aula, porque ela também achava boa a questão das anotações de aula, que é algo que eu vou falar já já também. Mas veja, para ela então, assistir aula era o máximo, tá? Para mim já não tanto, para mim a aula não rendia tanto quanto para ela, porque para ela bastava assistir aula, tá? Tanto que bastava assistir a aula que ela fez lá, ela fala a segunda fase do concurso dela, ela lembrava, ela lia a questão, já lembrava exatamente o que o professor tinha falado, anotava, blá, acabou, rapidinho. Isso daí era muito, para ela lembrava exatamente do que o professor tinha falado, tá? Então para ela, para uma pessoa, se você for assim também, se for uma pessoa que a aula é muito boa para você, assista muitas aulas, nunca pare de assistir aula, tá? Para mim já era um pouco diferente. Para mim, a minha memória nunca foi assim tão boa, então eu tinha que revisar muitas vezes a mesma coisa. E para mim a melhor coisa era leitura de cadernos, das minhas próprias anotações. Por quê? Porque quando você lê um livro, se você pega um livro do professor Maurício Godinho Delgado, um livro muito grande, esse livro, você vai ler o começo, a hora que você chegar no fim você já não vai lembrar o começo, tá? Salvo se você for uma pessoa diferenciada, né? Mas regra geral, e para mim era assim, eu não lembraria tudo. Então, o professor, quando ele te dá uma aula, quando você faz um curso, ele está te passando tudo aquilo que ele já estudou. Então ele já leu vários livros, ele fez um resumo de todos aqueles livros e passa as informações mais importantes para você. E eu confiei nisso, eu confiei que os meus professores estavam fazendo isso para mim. Então, e realmente estavam, tanto que eu assistia às aulas, então anotava tudo e lia e relia várias vezes as mesmas aulas, só pela anotação do caderno, tá? Só pela anotação do caderno. Então, por exemplo, processo civil eu não li nenhum livro, tá? Direito civil não li nenhum livro, direito previdenciário não li nenhum livro, direito empresarial não li nenhum livro. O que você leu? Li só os cadernos. Não, mas como só os cadernos? Só os cadernos. Li e reli 1000 vezes os cadernos com as aulas dos professores. E aquilo foi suficiente. Passei na primeira fase sem ler lei seca. Não leu nem lei seca, que todo mundo fala, tem que ler lei seca para a primeira fase. Olha, eu passei, sei lá, no mínimo em 5 primeiras fases. Eu passei primeira fase, eu passei 4 concursos da magistratura do trabalho, passei no MPT, então mais. Passei Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, passei Procuradoria do Estado do Paraná, Procuradoria do Município de São Paulo, Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo. Bom, não me lembro se eu passei mais alguma primeira fase, mas aí, ó, quase 10, né? Acho que 8 aqui, pelo menos, que eu listei.
sem ter lido Lei Seca, tá? Eu não li a Lei Seca. Então vejam, tudo isso que vocês ouvem falar muito, assim, de a pessoa precisa ler Lei Seca, Lei Seca, Lei Seca, Lei Seca, véspera de prova, não é verdade, tá? Tem pessoas que não leem Lei Seca. Por quê? Porque o caderno eu escrevia, tudo que estava na Lei Seca estava no meu caderno, só que estava com outras palavras, estava com palavras mais palpáveis, palavras que a gente consegue lembrar melhor, enfim. Então, sem nunca ter parado e lido o meu vadimeco nunca foi grifado com marca-texto, com lápis, com não sei o que, porque eu nunca li, tá? E eu fazia 70, 80% de todas as provas, tá? Então, na primeira fase, a partir do momento que eu comecei a fazer, eu sempre mantive esse mesmo nível, tá? Então, para mim, o caderno funcionava muito bem. E aí, quando eu tinha uma matéria que o professor não tinha dado, alguma coisa que eu queria complementar, enfim, aí eu estudava, pegava aquele capítulo do livro e fazia um resumo. Por quê? Para eu nunca mais precisar ler aquele livro. Eu fazia um resumo junto ali no meu caderno, então, sei lá, eu colocava no meu próprio ponto de direito coletivo, acrescentava algum tema que eu tinha lido e a partir dali eu ia só fazendo as revisões. Tá? E como eram minhas revisões? No dia da aula, eu assistia a aula e eu lia tudo aquilo que eu tinha anotado naquele mesmo dia. Tá? Então esse é o mínimo que eu acho que a pessoa que assiste a aula tem que fazer. Então se você faz a aula, se você faz um curso, né, para a primeira fase, que seja voltado para a primeira, segunda fase, você tem que focar, em primeiro lugar, em pelo menos ler, anotar tudo e ler o que você teve na aula. Por quê? Porque aí você já assistiu a aula, já leu aquilo que o professor falou, você já tem um mínimo de memorização. Além disso, eu pegava, lia essas aulas e relia as primeiras aulas, ia relendo. Então, por exemplo, você pega um caderno seu, ali você vai anotando o que o professor fala. Aí você anota na folha 1, número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí quando você vai revendo, você vai anotando lá, revi já de 1 a 7, revi já de 8 a 12. E aí você vai e começa tudo de novo. A hora que você chegar lá na última folha, sua página 100, sei lá, do caderno, você volta e começa a reler tudo de novo. Isso eu fazia programado. Eu tinha um cronograma semanal, que eu dividia as matérias todas na semana, e eu lia por tempo. Então, eu tenho 1 hora para processo do trabalho. Eu ficava essa 1 hora lendo, então ia da página 1 a 10. Fui da página 1 a 10, na semana seguinte eu iria da 11 a 20, enfim, e assim que funcionava, tá? Então, eu ia sempre lendo e relendo. Voltava sempre pro começo. E quanto tempo eu demorava? A minha meta era voltar pro começo a cada mês. Então, uma vez por mês, eu revia todas as matérias. Depois que eu terminei o curso, Depois que eu terminei o curso, eu não fiz um outro curso anual, eu peguei e falei, vou estudar por conta própria. Fiquei estudando por conta própria 1 ano e meio, mais ou menos. E revendo 1000 vezes, só acompanhando um pouco a jurisprudência, tentando acrescentar uma outra coisinha nos meus cadernos, mas principalmente lendo e relendo várias vezes o meu material, de modo que eu devo ter lido no mínimo umas 20 vezes cada caderno, porque era todo mês eu lia novamente os cadernos, tá? Então, e não tem uma regra, porque eu separava por tempo e aquele tempo era reservado para cada matéria, tá? Bom, isso foi o que eu fiz, né? Tem gente que lê o livro uma vez na vida e nunca mais esquece. Aí se você é uma dessas pessoas, você pode fazer. Eu tinha um amigo, né, que hoje é procurador da República, que ele fazia isso. Ele lia os livros e assim, só que ele é uma pessoa que assim, lê o livro uma vez e nunca mais esquece. E é impressionante, porque ele ficava na sala de estudos assim, lá, estudando, ele chegava, ele sentava, olhava pro teto, começava a enrolar o cabelo assim, ele tem o cabelo meio compridinho assim, ele ficava enrolando o cabelo, aí de repente pegava e levantava. Aí ele voltava 1 hora depois. Aí 1 hora depois ele voltava, dava uma lidinha, olhava pro teto de novo, enrolava o cabelo e ia embora e voltava tempão fora. Só que essa uma página que ele lia naquele momento valia para sempre, ele nunca mais esquecia aquela página, sabe? Então você tem que ver, né, como que é o melhor para você. Para mim, funcionou essa forma de revisar várias e várias vezes, tá? Então você tem que ver qual que é a melhor forma para você. Hoje tem muitas pessoas também que estudam por questões, então cursos que mandam os temas com base na incidência nas provas, meio que como lei seca, ou questões que você coloca verdadeiro ou falso, enfim. Tem gente que faz dessa forma. Para mim não funcionaria, porque eu gostava de ler aquele material do caderno mesmo, tá? Então
mas cada um tem... Você tem que saber, então, portanto, identificar qual a melhor forma para você e ver qual curso você vai fazer, ver se esse curso que você contratou, né, o curso que você eventualmente quer contratar, se ele atende aí a essa sua necessidade, tá? Para saber o que realmente é o melhor para você, tá? Então foi assim que eu me preparei na primeira fase. E depois, né, passando da primeira fase, né, eu passei em algumas primeiras fases, né, como eu disse, Procuradoria do Município de São Paulo, Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo. Esse eu fui até aprovado no concurso, não sei se chegaram a me chamar ou não também, porque aí eu já tinha passado no MPT, mas prestei outras segundas fases, Procuradoria de Estado do Paraná, do Rio de Janeiro eu fiz também, mas era todo mundo, eu não lembro se eu fiz 2 fases ou se todo mundo fazia a segunda fase, enfim, mas eu fiz também. Só que essas provas eu prestava meio que assim, com o que eu tinha. Chegava lá e tentava responder sem um estudo específico, porque o meu foco era o MPT. Eu ia para a magistratura, eu fiz também segundas fases de magistratura, pensando com a cabeça de MPT. E veja, você tem que ter a cabeça diferente. Por quê? Porque o seu examinador ele vai analisar na sua resposta se você é apto a ser colega dele ou não. Então você tem que pensar como ele, e eu não pensava como um juiz. Eu não sabia fazer a prova da magistratura de segunda fase, tá? Hoje eu já aprendi um pouco aí pela experiência, pelo contato que eu tive com os alunos, aprendi como que se faz a prova da magistratura, mas eu não fazia por quê? Porque eu fazia com o olhar do MPT, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que a prova da magistratura e do MPT são diferentes. Ah, porque elas são diferentes eu não devo fazer? As provas da magistratura e do MPT são diferentes, mas isso não significa que você não deva fazer as duas. Veja bem, você só tem que saber usar a estratégia diferente para cada uma das provas, tá? Por quê? Porque o bloco de matérias são iguais, tá? Então você tem que prestar as duas, tá? Não deixe de prestar as duas, né? São vários exemplos de candidatos que são aprovados nos 2 concursos, tá? Muitos. Tem um colega meu que foi juiz do trabalho, que é amigo meu e tudo, e que passou nos 2 concursos, e assim são vários exemplos, tá? Então, não deixe de prestar os 2. Tem uma colega minha também, que trabalhou muito tempo comigo na Procuradoria de Osasco, em que ela só prestava magistratura, só TRT da 2ª região. Então só São Paulo, porque ela já era casada, não queria mudar de São Paulo, e ela tinha um cargo também de auditora da Receita Federal, então para ela não valia a pena mudar para outra região. Então ela só prestava TRT2. Aí até que convenceram ela a prestar MPT. Ela fez 3 vezes a magistratura, 3 vezes chegou na sentença e não passou da sentença. Primeira vez que ela fez a MPT, passou. Então veja, a oportunidade que você pode deixar, que você pode perder se você deixar de fazer um dos concursos, tá? Então faça os 2 concursos. Lógico, com a estratégia e estudando especificamente para cada um deles. E isso que eu não fiz. Por quê? Porque a prova da magistratura ela tinha 10 questões, como também foi agora no concurso nacional, foram assim também, tiveram 10 questões. E com itens A, B, C, D e tal, eu não terminava a prova, porque eu queria dar uma resposta muito extensa, queria falar de tudo que tinha sobre aquele assunto. E isso, falar tudo sobre aquele assunto, uma resposta extensa, é MPT. A prova do MPT tem apenas 5 questões. Então se ela tem apenas 5 questões, você tem mais tempo, né? São 5 questões quando são 5 horas. 4 questões quando são 4 horas. Então, você tem mais tempo para responder. Então, são provas com estratégias completamente diferentes. Tá? Com estratégias completamente diferentes. Vou tomar aqui uma água. Já estamos aqui há quase 20 minutos de vídeo, né? Se você continuar acompanhando o vídeo até aqui, você já está num bom caminho aí na sua preparação, né? Se esforçando para melhorar, que é o principal aí no concurso, né? Você tentar identificar estratégias que melhorem o seu aprendizado, que melhorem o seu rendimento e ao mesmo tempo não ficar parado, né? Insistindo, às vezes, se você estiver cometendo algum erro. Bom, então, até me perdi onde eu estava aqui, né? Mas, voltando então às diferenças entre as questões, entre as provas, então você tem as peculiaridades, mas veja,
preste as duas. Por quê? Porque MPT e magistratura você consegue adaptar o seu estudo para ser aprovado nas duas. Diferente do que eu fazia, prestar uma procuradoria do município, em que não dava para eu parar e estudar tudo de tributário e largar e esquecer do MPT. Então eu prestava por prestar, se passasse, passei. E me ajudou muito esse treino, viu? Apesar de eu fazer várias provas sem estar preparado, me ajudou muito, porque eu ganhei confiança na primeira fase, porque eu falei, pô, eu passo na procuradoria do município na primeira fase sem estudar tributário, como é que eu não vou passar no MPT? Então isso me dava confiança, eu sabia que eu ia passar na primeira fase. E, ao mesmo tempo, me deu uma pegada de segunda fase, né? De treinar escrita, de treinar resposta, né? E eu não fiquei reprovado por muitos pontos. Por exemplo, na Procuradoria do Município de São Paulo, fiquei para o 0,15, Procuradoria do Estado do Paraná, fiquei para o 0,3. Então, eu não fiquei longe mesmo sem ter o foco específico. Então, eu até recomendo que você faça várias provas, né? A gente está sem concurso agora do MPT ou da magistratura nesse momento, não deixe, faça outras provas, faça outros concursos, não tem problema se você não está preparado, vai lá, fica calejado com a reprovação também, você vai ficar decepcionado mesmo assim, tá? Vou te contar, eu prestava mesmo sem esperança muito de passar, porque eu não estava me preparando, mesmo assim eu ficava decepcionado, tá? Você fica, mas dia seguinte você levanta e vai e continua mantendo o seu foco, seu objetivo, tá? Bom, e aí dentro da minha preparação, o que mais eu fiz, né? Então chegou um momento em que eu tinha lá que estudar para a segunda fase. Eu passei na primeira fase do MPT. Na minha época aconteceu assim, eu passei na primeira fase do MPT em 3 TRTs também ao mesmo tempo. E aí foi um TRT num fim de semana, outro TRT no outro fim de semana, outro TRT no outro fim de semana, depois era o MPT depois de todas. Então seria um mês de prova todos os finais de semana. De segunda fase, o TRT do MPT seria a segunda fase e a terceira na semana seguinte, que é assim que funciona, né? MPT sempre a segunda fase é num domingo, a terceira no outro domingo. E aí, por onde eu vou estudar? Tinha um ou outro curso, eles não eram assim tão, como eu posso dizer, né? Não era assim curso regular como eu faço hoje, esses cursos para MPT. O foco era um pouco diferenciado, tanto que hoje eu tento fazer cursos que atendam aquilo que eu acho importante para o concurso, porque eu acho que era algo que eu sentia falta, tá? Então, eu fui estudar para a segunda fase por conta, eu não fiz nenhum curso, porque os cursos eram só aos finais de semana e aos finais de semana eu tinha provas para fazer, né? Então eu acabei não podendo participar de nenhum desses de segunda fase. Eu fiz, então eu estudo por conta. Como que é estudo por conta? Eu pegava revistas do MPT e essas revistas eu estudava. Ia lendo um artigo, lendo outro, resumindo sempre, né? Porque aí depois eu leria os meus resumos para relembrar. Então eu fazia muito isso, tá? Eu estudava dessa forma, estudei assim para a segunda fase, revisando o meu material das matérias que caíam, que eu já tinha, mas principalmente esse estudo aí dos artigos, né? E que são muito fáceis de achar, tá? Esses artigos estão todos online hoje, essas revistas são todas online, você consegue achar esse material com bastante facilidade, tá? Sem muita dificuldade. Só que hoje eu também tento fazer isso para os alunos, né? Eu leio essas revistas, eu faço resumos dos principais temas que podem cair na prova do MPT e passo para os alunos para facilitar, tá? Inclusive, quando eu passo uma bibliografia também, eu já passo inclusive os links desses artigos, mas o mais importante é que eu tento já resumir para vocês, né, para os alunos aí, de modo a que você confie no que eu estou falando, né, e foque naquilo que vai estar no caderno de vocês, porque aquilo lá já vai dar uma base muito boa, tá, para os estudos. Mas eu ia lendo então por conta e fazendo esses resumos. Muitos desses resumos eu aproveitei depois, inclusive, para montar minhas aulas, né? Para a terceira fase eu fiz um curso também, que aí eu fiz um curso, quer dizer, na segunda fase eu não fiz, na terceira eu fiz um curso de uma semana entre uma prova e outra, mas era assim, eu era muito cru, né? Porque diferente hoje, o pessoal hoje se prepara, né? Eu tenho alunos que já fizeram mais de um ano de curso de peças comigo do MPT, que já vão chegar lá, assim, já estão aí na faixa marrom, se digamos assim, né? Estão dentro daquela graduação de karatê, jiu-jitsu e tal, né? Você tem lá, o cara já é faixa marrom, o cara já tá assim, sabendo muito de peças, né?
Para ele virar faixa preta, falta só ele passar no concurso mesmo e começar a fazer na prática para ver. Mas assim, o cara tá pronto para ser aprovado, né? Agora, na minha época não, eu era faixa branca, fui para essa semana ali sem saber nada. Então eu lia também as peças que me passavam, tal, lia, e a gente ficava discutindo. O curso era à noite, a gente ficava o dia inteiro lá discutindo, os alunos mesmo, então eu fui aprendendo ali com eles, né? E passei. Hoje, né, com os cursos aí fica mais fácil. Eu tento inclusive fazer o que eu não tive, montar esqueleto, falar, faça assim a sua peça, a peça tem que ter isso, aquilo, entendeu? Então, naquela época não tinha, a gente aprendeu muito, porque os professores, eu lembro, naquele curso falaram mais dos temas mesmo do MPT ali no curso à noite, não passavam assim o esqueleto, faça assim a sua peça, tal, não sei o quê. Então eu né, na minha opinião, foi muito válida, pelo menos estar naquele ambiente de curso com os colegas, porque a gente corrigia a prova um do outro, a gente conversava muito sobre como resolver a peça, né? Eu lembro muito da aula que um colega me deu. Um colega chegou lá no quadro um dia à tarde e ficou falando, a gente tem que fazer assim, a peça assim, aí a gente foi montando um esqueleto a gente mesmo ali na hora e acabou que ficou bom, tá? Então, tanto que muitos passaram ali daquela turma. Esse colega que ficou na lousa lá fazendo, acabou não passando nesse concurso, mas passou no concurso seguinte, foi um dos primeiros colocados logo no concurso seguinte. Então vejam, né? Às vezes não é a sua vez naquele concurso, mas porque as coisas acontecem de formas diferentes e às vezes o próximo é o seu, entendeu? Então você também não pode desesperar. Ele ficou essa vez na terceira fase, que foi bem a fase em que ele era uma das pessoas que estava melhor ali, que eu sentia para aquela fase, mas no concurso seguinte ele teve aprovação, tá? Então acontece, né? A gente tem que prosseguir, para vocês verem como tem que prosseguir os objetivos, porque quando você chega nesse momento em que você tem a maior dificuldade, significa que você está mais perto aí de virar o faixa marrom, faixa preta aí do concurso, porque naquele momento que você já está exausto, você já não aguenta mais, você acha que você não vai passar, é nesse momento que você tem que acreditar, porque é nesse momento que você está perto, tá? Quando eu fiz a prova oral do MPT, depois eu fiz essa terceira fase, fiquei esperando a fase oral, eu achava que ia desistir. Eu falei, se eu não passar esse negócio, eu não vou mais, porque eu vou desistir. Dá uma sensação, né, todo mundo tem isso, essa sensação de não vou passar, de é muito difícil para mim, de eu não vou conseguir, mas eu digo para vocês, insista que você vai conseguir, tá? A sua hora chega, mas a sua hora vai chegar nesse momento, que você tiver assim, esgotado, você vai estar para desistir. Só quando você desistir, se você desistir, você vai estar dando a vaga para outra pessoa, para aquele que não desistiu, tá? Então, insista, porque a vaga vai ser sua em algum momento, pode não ser nesse concurso, pode ser no seguinte, enfim, você tem que focar em não desistir, se dedicar ao máximo e não desistir, tá? Inclusive, todo mundo passa por isso em algum momento, por essa ansiedade, né? A gente é muito cobrado, tá? Quando a gente estuda para o concurso, a gente é muito cobrado, às vezes nem tanto pelas pessoas, mas por nós mesmos, né? A gente se sente mal às vezes, poxa, eu parei de trabalhar, vou ficar só estudando, o que as pessoas vão achar? Vão achar, poxa, esse cara não quer trabalhar, a pessoa não quer fazer nada. Não, ninguém vê que você está ali o dia inteiro estudando, trancado num lugar, estudando. Acham que você está ali lazer, né? Só vivendo a vida, né? Assistindo Netflix, sei lá, o dia inteiro. Não, você está lá estudando. E então você tem uma cobrança, né? São várias as pessoas que falam assim, mas você devia desistir disso, é difícil, pra que fazer isso, que nada, vai fazer outra coisa, vai ganhar alguma coisa. E a maioria vai fazer outras coisas, né? Quer ali um resultado mais imediato, quer começar a trabalhar e já ganhar alguma coisa, enfim, e acaba desistindo do seu sonho. Quantos amigos meus que queriam ser juiz federal, eu lembro juiz federal, que as pessoas dizem, não, eu quero ser juiz federal, o sonho da pessoa era ser juiz federal, e hoje são advogados, já estou formado há 15 anos, essas pessoas estão advogando. Por quê? Porque desistiu do sonho já logo no começo, começou a fazer outra coisa com um objetivo mais imediato e difícil você voltar depois, né? Então, não desista, continue ali que você vai conseguir, tá? Você vai conseguir. Por outro lado, todos os meus amigos que quiseram, que insistiram, eu tô com 15 anos de formado, vou fazer, né? Aí próximo dos 10 anos de concurso do MPT. Todos os meus amigos que insistiram
do concurso passaram, tá? Todos os que realmente insistiram. Eu tenho amigos promotores de justiça, defensores públicos, juízes, enfim, todos aqueles que insistiram passaram, tá? A diferença desses exemplos que eu dei que não passaram foram que as pessoas quiseram seguir outro rumo, talvez ainda tenham esse sonho, talvez ainda alimentem esse sonho, mas desistiram, não conseguiram porque desistiram, a verdade é essa, tá? Então, porque tomaram aí outro rumo. Então, bom, aí voltando aqui, então eu tava nessa angústia esperando a prova oral e aí soube que tinha passado na segunda, soube que tinha passado na terceira fase, fui aprovado pro oral, aí fui estudar. O oral é muito parecido com a primeira fase, tá? A gente faz também, eu tenho feito cursos para prova oral, né, também com os alunos, justamente porque o principal na fase oral é treinar o que? A oratória, é você falar da matéria para o seu examinador e, ao mesmo tempo, você tem que saber a matéria, não o mais complexo, você tem que saber muito também do básico ali, sabe? Porque o seu examinador, por exemplo, a minha prova oral, fez o sorteio, ele faz sorteio na hora, tá? Na magistratura, essa é uma diferença entre MPT e magistratura. Na magistratura você tem o sorteio do ponto, daquilo que eles vão te perguntar, com 24 horas de antecedência. No MPT não. No MPT é feito um sorteio de ponto ali na hora. Então o examinador vai, rola uma roleta, assim, gira uma roleta, sai um número, te dá um papel com os pontos que vão ser perguntados ali. E os pontos muitas vezes são decoreba. Por exemplo, um ponto meu, que até que eu dei sorte, foi em constitucional, dei sorte mais ou menos, porque era assim, constitucional e direitos humanos, eu sabia tudo de direitos fundamentais, direitos humanos, enfim, e o meu ponto caiu Estado de Sítio e Estado de Defesa. Mas por que foi sorte? Porque era um ponto que eu sempre estudava, esse decoreba, diferenças entre Estado de Sítio e Estado de Defesa, que eu não tenho a menor ideia do que seja hoje, de quais são as diferenças, porque eu já esqueci. Mas eu sabia, porque era um tema que eu estudava sempre que eu tinha dificuldade, no decoreba. Então veja, era um tema decoreba. Primeira pergunta que o examinador fez: qual é a diferença entre Estado de Sítio e Estado de Defesa? Quais as diferenças? Aí eu tive que elencar lá as diferenças, tá? Então, esse é um estudo tão parecido com o de primeira fase para fase oral, né? Mas o principal é ali treinar bastante. Eu tinha um amigo com quem eu treinava, assim, a gente ficava perguntando um pro outro, tive outros colegas também, que a gente ficou treinando muito essas perguntas. Teve até uma colega, a Alzira, que hoje ela é procuradora procuradora do trabalho lá em Manaus, e ela sempre dá risada. Até quando eu fiz divulgação de um curso lá, ela mandou mensagem e falou: nossa, nunca esqueço a gente lá, porque a gente ficou um dia à tarde, um perguntando pro outro, assim, perguntando e perguntando. Aí eu peguei assim, processo de trabalho, eu perguntei pra ela, perguntei, ela respondia. Chegou no dia da prova, eu tava assistindo a prova dela, que eu fui assistir a prova no primeiro dia, hoje não pode mais assistir a prova, o candidato não pode ficar assistindo as provas, naquela época podia. Eu fui assistir, vi a prova dela, o examinador perguntou exatamente o negócio que eu tinha perguntado pra ela, exatamente. Aí eu fiquei ali na plateia assim, vai, fala, né, torcendo, assim, sabe quando vai sair o gol, né, que você tá ali assim, é gol, sabe? Fiquei ali assim, daquele jeito, ali naquela expectativa, vai, ela... Não me recordo, excelência. Aí eu falo, como não se recorda? Acabou de me responder essa mesma pergunta, né? Mas para vocês verem como é o treino que faz a diferença na prova oral. Lógico que ela foi super bem, passou no concurso, enfim, mas eu acho interessante contar isso porque ela era algo que ela sabia e não conseguiu responder ali na hora na prova oral, né? A gente tem então a prova oral ela serve para isso, o principal ali é você treinar. Então a gente treinou, eu fiz os cursos que tinham à disposição também na época, né? Mas a gente treinava muito com os amigos, né? Então isso também ajudava bastante. Então, bom, resumindo, foi assim, né, a minha preparação completa, né? Eu não sei se eu falei tudo, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida, né? Se tiverem, podem sempre entrar em contato, tá? Estou aí à disposição. Se puderem mandar um e-mail, quiserem mandar um e-mail, fiquem à vontade, tá? O meu e-mail é o professorjoaosabino@gmail.com. Mandem lá dúvidas que vocês tiverem tido, né, a respeito desse vídeo, e a gente vai conversando aí, e eu estou à disposição para ajudá-los o que for necessário na preparação de vocês, né? Espero que tenham aproveitado essa conversa aqui, essa minha história aqui, e que isso possa de alguma forma ajudá-los na sua preparação, tá bom? Bom, se gostou, aproveita aí, não esquece, dá uma curtida aí no vídeo também,
se inscreva aí no nosso canal e é isso. Um grande abraço a todos e até mais.